Segurança no campo. Hoje é 1º de setembro de 2022 e aqui no seu Paracatu Rural estamos recebendo o comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar em Paracatu, o Tenente Igor Costa, que vai falar conosco hoje aqui a respeito de incêndios e queimadas. Tem uma diferençazinha pequena aí, apesar de tratar com fogo, apesar de ser um fogaréu, vamos dizer assim, igual a gente fala aqui, né? Mas tem diferença quando sai do controle, quando é alguma coisa controlada, porque em algumas ocasiões é permitido, tem que ter autorização, fazer uma queimada controlada, tudo certinho para não correr risco, e mesmo assim ainda é perigoso, viu? Você que gosta de fazer queimada, procura ver se tem como fazer aí de uma outra forma a limpeza do seu terreno aí, da sua fazenda, inclusive aqui na cidade. O que a gente vai falar aqui é para o produtor rural, mas muita coisa se aplica para quem mora aqui na cidade. Inclusive tem muita gente botando fogo aí em mata, ciliar aí, beirando córrego, que a gente viu. Fica muito atento aí que isso é crime, Não é isso mesmo, tenente? Bom dia, bem-vindo ao Paracatu Rural, obrigado pela sua participação desde já. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os ouvintes aí do Paracatu Rural. É um prazer estar aqui e vamos falar sobre esse assunto que esse mês agora promete aí, ter condições ideais, né, como você disse, para a propagação do fogo. É importante que a população, os produtores rurais, fiquem atentos em relação a isso. Tenente, vamos começar diferenciando queimada de incêndio. Explica para o nosso ouvinte aí, por favor. Certo. A queimada, né, como você bem disse, é algo controlado. Então é quando você utiliza o fogo como uma ferramenta, um recurso, né, para poder fazer uma limpeza de pasto, para poder preparar o solo, né, para o plantio. Então é uma prática utilizada pelos produtores porém tem as ressalvas. Você precisa ter autorização dos órgãos competentes, né, no caso o Instituto Estadual de Florestas, que precisa autorizar, e também tem que ter ali um planejamento de como vai ser feito para que esse fogo não saia do controle e se torne um incêndio. Entendi. E aí o incêndio florestal é o fogo fora de controle em qualquer tipo de vegetação. Entendi. Tenente, o produtor rural, quando ele vai fazer então essa queimada, né, controlada, ele precisa de todo um aparato técnico, né? Tem que fazer o acero com uma distância da onde você vai queimar para onde precisa ser preservado. O Corpo de Bombeiros pode também fazer esse auxílio ao produtor rural? Tem condições hoje aqui em Paracatu, por exemplo, para fazer esse atendimento e lá fazer uma vistoria antes do produtor rural iniciar aquela queimada controlada? Sim, o produtor ele pode estar procurando o Corpo de Bombeiros para a gente fazer esse planejamento, né, marcar ali uma data para a gente poder ir no local e acompanhar aquele uso do fogo ali, para que seja uma coisa realmente controlada e não venha a se tornar um incêndio e um desastre, né? Entendi. Não é obrigatório ele buscar o Corpo de Bombeiros, mas é obrigatório ele ter a autorização do IEF. Isso. E o técnico que vai estar utilizando ali todas as técnicas que já foram estudadas para poder controlar direitinho essa queimada, né? Exatamente. É opcional, mas a gente está à disposição da população exatamente porque a nossa intenção é que seja algo que não venha prejudicar, né, o meio ambiente, áreas de preservação. Então o produtor ele pode estar assim procurando o Corpo de Bombeiros. Essa parte não é obrigatória, como você bem disse. Entendi. Mas a autorização do IEF, o planejamento, né, de como vai ser feito isso aí é obrigatório. Tá. Agora eu vou para uma situação que pode acontecer. O produtor fez tudo certinho, tá tudo certinho, autorização, corpo técnico, comunicou o Corpo de Bombeiro que está fazendo, mas não pediu, mas comunicou, estou fazendo, dia tal, assim. Aconteceu um acidente e o fogo pulou. Né? A gente fala, o termo simples é esse, né? O fogo pulou para uma vegetação e aí começou a sair fora do controle e chamou o Corpo de Bombeiros. Esse produtor rural, ele pode ser penalizado? Bom, ele pode ser responsabilizado, porém vai ser feito, né? Ele tem direito ali a se defender, digamos assim, né? Se ele comprovar que foi feito tudo dentro das medidas, tudo dentro do que foi autorizado, e mesmo assim o fogo, né, por uma questão ali climática, talvez do momento, pulou, ele, né, vai poder se justificar. Entendi. Em relação a isso. Mas se o produtor rural faz aquela queimadinha das folhas debaixo da mangueira ali
e aí esse fogo sai fora do controle, aí o trem pode ficar brabo pro lado dele, né? Com certeza. Aí nós temos a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, né, e que traz ali todas as responsabilidades em relação a isso. Entendi. Então, provocar incêndio é crime. Entendi. Então tem que ficar atento em relação a isso. Em qualquer lugar, tanto na zona rural quanto na urbana. Exatamente. Tanto na zona rural quanto na área urbana. Entendi. Não, de forma alguma, hipótese alguma, colocar fogo para poder fazer limpeza ali sem ter essa autorização, né? Uhum. O senhor falou aqui no início que esse mês de setembro é um mês que é mais propício a acontecer, então, os incêndios florestais. Quais são os motivos que podem intensificar, então, esse número de incêndios, e incêndios de grandes proporções, inclusive, no mês de setembro aqui na nossa região, Paracatu e cidades vizinhas? Sim, então, setembro é um mês já distante, né, do período de chuvas. Então, é um mês em que a gente já tem um período grande aí sem precipitação, abaixa a umidade do ar, começa a aumentar a temperatura. Então, tudo isso são fatores que fazem com que o incêndio ele se propague numa velocidade maior. E por isso é importante o produtor ter essa consciência de fazer o acero entre ali, né, entre o plantio dele e as áreas de preservação. Até nós temos muitos incêndios que são provocados, né, na beira das rodovias e acaba pulando para a área do produtor. Então, por isso que é importante essa questão da prevenção, porque nós temos historicamente setembro como o mês que mais temos índices, né, de incêndios florestais na nossa região. Entendi. E a gente está falando aqui sobre incêndios e queimadas. No bloco anterior ele deu algumas informações bastante importantes para você, produtor rural, e também para você aqui da cidade. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de fogaréu, vou usar esse termo aqui, que tem muita gente que dentro de casa, ali no fundo do quintal, põe fogo ali no lixo. Primeiro que você vai estar sujando as roupas suas que estão no varal, as roupas do vizinho que está no varal, sujando a casa do vizinho, a sua também. E ainda corre o risco de colocar fogo na sua casa e nas casas dos vizinhos. Já imaginou o prejuízo que tem? Pois é. E ainda pode ser criminalizado, enfim, o negócio é complicado. E a gente estava conversando aqui no intervalo, né, tenente, que é muito importante. Hoje o produtor rural, que tem aí um risco maior de sofrer perdas com incêndios, por questões aí da própria característica da região, né? Vegetação seca, enfim, todos os outros detalhes, ele precisa investir em segurança contra incêndio, né? Na prevenção contra o incêndio. Comunicar aos vizinhos, dividir as tarefas com os vizinhos. Olha, você tem caminhão-pipa aí? Então deixa o caminhão cheio. Você não tem? Tem bomba costal? Coloca. Tem soprador, tem abafador, né? Que chama. E principalmente treinar a equipe, né? O Corpo de Bombeiros de Paracatu tem um efetivo pequeno e não consegue atender as demandas, e que nessa época do ano aumenta consideravelmente. E o produtor rural, um grupo de produtores, uma associação de produtores pode fazer contato com o Corpo de Bombeiros de Paracatu para poder solicitar um treinamento para essa equipe de brigadistas, não é isso? Sim, Francis, com certeza. Nós consideramos, né, para fins de prevenção e início ali dos treinamentos, o mês de maio, né, abril, maio, a gente já começa essas tratativas de prevenção e vai até o final de outubro. Então, o produtor ou a associação, os produtores podem nos procurar, né, caso tenham interesse de treinamentos para uma equipe ali da sua fazenda, da sua propriedade rural, para que possa combater os princípios de incêndio. Sim. Porque é muito importante essa atuação logo no início, quando o fogo já está ainda mais brando, né, para que isso não venha se tornar um prejuízo muito maior. Então nós estamos sim disponíveis para ministrar treinamentos, né, basta procurar o Corpo de Bombeiros e solicitar, e a gente tem feito esse trabalho já. Ano passado e esse ano a gente ministrou treinamentos para algumas empresas, algumas proprietários rurais, associações do Entre Ribeiros, inclusive, nos procurou também para ter treinamento. Então a gente tem feito esse trabalho e tem sido bem produtivo,
pessoal tem relatado, né, que tem conseguido combater os incêndios ali logo no início. Entendi. E a gente consegue aí evitar prejuízos maiores. Se um usuário de uma via estiver indo para a fazenda dele ali ainda, por exemplo, uns 10 quilômetros à frente, está passando na estrada, viu um pequeno foco de incêndio, ele olha e fala assim, olha, eu acho que eu consigo controlar esse incêndiozinho aqui pequeno, né? Aquele fogarelzinho ali na beira da estrada. Chega ali, tem um pouco d'água, joga em cima, ou pega um pouco de terra, joga, apaga. Isso é importante ele fazer, porque aquele fogo vai aos pouquinhos tomando corpo até virar um incêndio florestal que pode devastar uma região muito grande, né? O senhor tem números aí, por exemplo, de hectares? Quais foram os maiores incêndios do ano passado, do ano atrasado? O senhor tem mais ou menos esses números de cabeça? Francis, de cabeça eu não vou saber te falar, mas ano passado a gente teve incêndios de assim, mais de 10 mil hectares, né, 30 mil hectares. Na área ali da ArcelorMittal a gente teve um grande incêndio, que foi uma devastação muito grande, né, em áreas ali tanto de cultivo da empresa quanto de preservação. Então, assim, a gente tem muito problema em relação aos incêndios, principalmente agora nesses meses de setembro. Entendi. E assim, o prejuízo do produtor rural é muito grande, né? Uma máquina barata hoje é 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, enfim. Então, uma máquina dessa pegou fogo, mas tem seguro mesmo assim, tem vidas também, né? Os animais, as pessoas correm risco de vida. Ano passado, um bombeiro faleceu aqui na região, não foi isso? Sim, lá em Arinos nós tivemos um grande incêndio, né? Infelizmente um colega nosso estava trabalhando ali e sentiu um mal súbito, né? E tentaram fazer a reanimação, mas infelizmente ele veio a falecer. Então, assim, é um trabalho muito extenuante, né? Muito cansativo para o próprio corpo de bombeiros também, mesmo com treinamento, né? A gente sabe que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, igual você falou, se uma pessoa se deparar com um incêndio ali pequeno, que dá para controlar, às vezes pega um galho de árvore e consegue ali abafar o fogo com terra e tudo mais, tudo bem. Agora, não se coloque em risco, né, para tentar combater um grande incêndio, porque realmente é uma atividade muito desgastante. O importante nesse caso aí, tem um sinal de celular, já liga 193, informa mais ou menos ali próximo de onde que dá os pontos principais ali, ou comunica o produtor rural ali daquela propriedade próximo dali também, que com certeza todo mundo conhece um ao outro, Sim. né? Inclusive, nós colocamos uma ferramenta esse ano de WhatsApp no pelotão, para que aqueles produtores, né, que não tiverem ali o acesso via por telefone 193, consiga fazer o contato via WhatsApp. Se quiser, posso estar deixando o número aí. Sim, já pode até falar, porque o pessoal já anota e no final a gente repete. Ótimo. É o 3672-2039. Legal. Então é o número fixo do pelotão, que a pessoa pode estar colocando ali no telefone e falando via WhatsApp. E isso é muito importante, até mesmo para enviar localização para a gente, enviar imagens do que está acontecendo, para a gente ter uma dimensão e já ir preparado para o que a gente vai enfrentar. Tenente, repete, 3672 2039. Fácil, 2039. Bom, Paracatu, o senhor estava me contando no intervalo aqui, eu gostaria de trazer essa informação para os nossos ouvintes. No ano passado, registrou o maior número de focos de incêndio. Eu gostaria que o senhor explicasse com mais detalhes isso aí. Certo. Hoje nós utilizamos uma ferramenta chamada BD Queimadas. É uma ferramenta de monitoramento via satélite que detecta, né, focos de calor. Os focos de calor não necessariamente são incêndios, né? Pode ter ali algum fator que venha a ser identificado que não seja necessariamente um incêndio. Mas quando a gente tem um agrupamento de focos num determinado local, geralmente a gente vai lá no local e identifica realmente que está acontecendo um incêndio. E a fim de estatística, né, ano passado, em 2021, Paracatu foi o município de Minas Gerais em que mais foram identificados focos de calor por essa ferramenta em toda Minas Gerais. Então, nós temos um grande problema aí na nossa região, né, devido a questões climáticas, como já foi falado, e a gente tem essa preocupação de estar realmente trabalhando com a prevenção, porque muitas vezes na resposta, né, a gente tem já um prejuízo muito grande
e isso pode afetar aí a economia do produtor, né? Entendi. Tenente, a gente já está chegando no final da nossa prosa, eu quero deixar esse momento aí para o senhor poder dar o recado final para o nosso produtor. A gente já falou bastante aqui, fique à vontade para trazer essas informações, tanto para o produtor rural quanto para os moradores aqui na zona urbana. Sim, eu queria só frisar o seguinte: o incêndio florestal, ele traz muitos prejuízos, né? Tanto para a própria natureza, né? Os animais que sofrem com os incêndios, tanto o ser humano na área urbana, que também tem os prejuízos, né? Causa ali problemas respiratórios, né? A poluição da nossa cidade. Então, assim, o incêndio, ele tem que ser evitado. Então, a prevenção é a melhor forma de fazer isso. Então, no caso do produtor rural, fazer o acero, né, para poder ter ali tanto um local seguro para combater, quanto para evitar que o incêndio se propague, né, estar sempre monitorando, né, a sua área ali, e o fogo, ele tem que ser utilizado só em último caso. Nós temos muitos problemas também com o pessoal que utiliza uma técnica chamada fogo contra fogo. E isso é muitas vezes prejudicial, acaba propagando ainda mais o incêndio. Então, é importante que o pessoal saiba que a gente utiliza essa técnica em último caso. A gente tem que preocupar mesmo com a prevenção, com o treinamento, a aquisição de equipamento adequado para combate, tá? E acionar o corpo de bombeiros em caso de emergência ali, viu que saiu do controle, não vai conseguir mais combater, não é mais um princípio de incêndio, aciona o corpo de bombeiros que a gente vai estar atendendo na medida do possível. Por favor, fala os 2 números do corpo de bombeiros. Primeiro número, 193, né? Esse é o número de emergência, e o número do pelotão de Paracatu, 3672-2039. Por ligação ou WhatsApp? Ligação ou WhatsApp. Tenente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Espero que não precise chamar o senhor aqui novamente para poder talvez relatar incidentes, mas que o senhor volte aqui para dar boas notícias de redução considerável no número de incêndios aqui de Paracatu. Não incêndios atendidos, mas sim os focos de incêndios que aconteceram no nosso município. Assim a gente espera e torce para que nenhum produtor rural tenha prejuízos esse ano, como foi no ano passado. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Muito obrigado, França. Obrigado a todos os ouvintes e estamos à disposição. Sempre que precisar, é um prazer falar com vocês. Muito bem. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Rapaz, terminou, né? Mas vamos deixar aqui agora aquele abraço para você que nos acompanha pela TV, pela internet, pelo rádio também, né? Por todas as plataformas que a gente está lá presente, como por exemplo no YouTube. E lá tem o Genivaldo Santos, o Valdir Amaral Cortes, Sandro Simões, a Sandy Daphne Sampaio Guerra, tem também o Edilson Germano Martins, Mouraci Pereira Damascena, Esther Vitorino, Andréa Farias, dentre tantos outros. No Instagram, Alexandra Rocha, Janaína Paula do Carmo, o João Rafael, a Carmen Alves Martins, Gilberto Carlos, Alan Vieira, André Felipe Oliveira. E lá no Facebook tem Luzinete Lima, Fernando Menezes Campos, Ângela Vasconcelos Ribeiro, Wanda Moraes Santos, Cássio Francisco Alexandre, Mauro Rodrigues e muitas pessoas que acompanham a gente por essas plataformas. Inclusive também nós temos o podcast, né? No Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes. É só você pesquisar no seu favorito. Um abraço aí para todo mundo também que nos acompanha pela TV Milagro. E lembre-se de curtir, comentar o nosso conteúdo, compartilhar nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui com aquele abraço para todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula.
Até o próximo encontro, hein? Vou ficar esperando você aqui, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.